Olá, Doutor Cripto, espero que estejam bem. Estamos num momento decisivo no gráfico do Bitcoin e, portanto, vamos analisar em conjunto as resistências, os suportes, igualmente os pontos-chave a ter em conta. Portanto, vamos olhar para os sinais que o Bitcoin nos está a dar, vamos igualmente analisar o gráfico da Ethereum, mas antes disso tudo, vamos olhar para as métricas da CoinMarketCap, porque elas dão-nos os sinais importantes e dão-nos, sobretudo, o sentimento de mercado, que é fundamental para percebermos se vamos para o norte ou para o sul. Se gostas deste tipo de conteúdo, subscreve o canal, mete o like, deixa um comentário, porque isso dá-me imensa motivação e imensa força. Vamos já começar. Olhando agora para a classificação geral da CoinMarketCap e começando pelos 10 primeiros, aquilo que nós podemos verificar é que nas últimas 24 horas nós temos tido algumas descidas, a começar pelo Bitcoin, que reduziu ou desvalorizou cerca de 1,64%. No entanto, nos últimos 7 dias esteve praticamente estagnado, para não dizer parado. Nós tivemos algumas oscilações positivas, negativas, e faz uma média de praticamente 0%. É um Bitcoin que está, de certa forma, na expectativa de perceber se realmente há força para ir para o norte, ou antes, pelo contrário, os vendedores passam a ter novamente a mão e vão descer ainda mais. Quanto à Ethereum, uma redução de 2,65% nas últimas 24 horas, praticamente estagnada também ela nos últimos 7 dias. A BNB, que tem tido algum declínio, quer nas últimas 24 horas, quer nos últimos 7 dias, e quando nós olhamos mais por baixo do top 10, aquilo que nós podemos verificar é que temos grandes quedas, a começar pela Monero com 3,80%, a Cardano com 4,10%, e ao longo dos últimos 7 dias tivemos 6,44%, tivemos aqui uma criptomoeda com menos 14%, e portanto quanto mais nós descermos, significa que há investidores que estão, de certa forma, a recorrer às primeiras para ter mais segurança, mas globalmente as altcoins estão a sofrer atualmente no mercado das criptomoedas. Olhando agora para a capitalização total do mercado das criptomoedas, há aqui um dado positivo, que é nós nos últimos dias temos andado a recuperar. De notar que nós tivemos aqui uma forte descida para os 2,93 trilhões de dólares e agora já estamos acima de toda esta zona vermelha. Estamos no verde, o que é de certa forma positivo. Olhando agora para uma escala maior, aquilo que podemos verificar é que continuamos no vermelho e, portanto, significa que não estamos ainda com a cabeça fora da água e, portanto, é preciso ter muito cuidado, porque podemos eventualmente estar numa situação de pausa, ou seja, nós tivemos uma grande queda que começou precisamente aqui em termos de capitalização total e agora podemos eventualmente estar a fazer aqui uma ligeira pausa para, quiçá, testar níveis inferiores. Mas é tudo isto que nós vamos igualmente analisar no gráfico do Bitcoin. Olhando agora para o sentimento de mercado, atualmente estamos com um sinal de 29, o que de certa forma é positivo. Estamos precisamente a meio do medo, quase na fronteira entre a zona neutral e o medo, o que de certa forma é positivo face ao que nós já tivemos. Relembro que nós estávamos precisamente há uns dias entre a fronteira do medo e o extremo medo, e portanto é sinal de que, pelo menos por parte dos investidores, há mais confiança, o que de certa forma é um sinal positivo. Relativamente à altcoin season, tenho o sentimento que nós cada vez mais estamos a virar para a esquerda. Isso significa que estamos muito longe de ter uma altcoin season. Quanto à dominância do Bitcoin, atualmente está com 59,2%, portanto, de certa forma, este indicador está estagnado. Relembro que temos andado entre os 58% e os 60%. Esse indicador tem, de certa forma, andado estagnado, o que significa que estamos igualmente muito longe de uma altcoin season, e relembro que quando este indicador cai, significa que habitualmente o capital transita para as altcoins, portanto transita numa fase inicial para a Ethereum e depois tem por hábito ir para as altcoins alternativas, ou pelo menos as outras criptomoedas. Não é o caso, estamos muito longe disso acontecer e, portanto, de momento está tudo centrado a capitalização no Bitcoin. Vamos analisar muito rapidamente o gráfico do Bitcoin e depois passaremos à Ethereum. E agora vamos analisar o gráfico do Bitcoin, que atualmente está a ser vendido, vamos arredondar para 88 mil dólares, que ainda durante o dia teve em torno dos 89 e durante o dia de ontem teve a roçar os 91 mil dólares, o que de certa forma é positivo por dois motivos. Em primeiro lugar, porque não estamos novamente a testar este suporte dos 84.700 e porque o Bitcoin não tem tido uma grande rejeição quando se esbarra nesta resistência, que é uma forte resistência, que por duas vezes foi testada, 3 vezes aqui,
e em tempos foi um suporte. E portanto há aqui uma diagonal que tem a sua história, em termos de suporte e agora tem a sua história em termos de resistência. É preciso ter muito em conta que se nós porventura nos próximos dias não conseguirmos aguentar esta resistência, este suporte, teremos outra mais abaixo, a curto prazo em torno dos 79 mil dólares e teremos outra de imediato em torno dos 75 mil dólares. Quero aqui também fazer referência ao facto de que nós, nos próximos dias, vamos ter que naturalmente tomar uma decisão, pelo menos o Bitcoin terá que tomar uma decisão, porque estamos praticamente no final do seu triângulo. É fácil de imaginar um triângulo nesta zona que estou a desenhar, e portanto nós mais tarde ou mais cedo vamos ter que tomar uma decisão, seja para aqui, seja para ali, mas uma decisão será tomada nos próximos. Nós temos alguns sinais, o setor das criptomoedas não é um setor isolado, vive num contexto macro, está num ecossistema que é importante, que tem a sua influência e que naturalmente o Bitcoin, sendo um ativo de risco, acaba por ser o reflexo da sociedade, acaba por ser o reflexo daquilo que acontece no seu ecossistema. E é por isso que eu queria vos mostrar o gráfico do ouro que atualmente está a bater recorde novamente e portanto nós tivemos aqui uma descida e novamente estamos a bater um recorde e portanto há aqui um sinal de refúgio e este sim é o principal refúgio de os ativos. Quando o ecossistema está numa situação mais frágil, tradicionalmente as pessoas tendem a investir mais no ouro. Mas há igualmente outro indicador que eu acho que é interessante, que tem a ver com o SP500, que igualmente está a bater praticamente um recorde. E portanto há aqui dois setores nos mercados tradicionais que estão bem, estão positivos e estão prestes a bater de recordes. E portanto significa que eventualmente nós teremos um Bitcoin que ainda vai, de certa forma, andar aqui estagnar ou pelo menos vai andar à espreita daquilo que vai acontecer nos próximos dias. Aquilo que eu quero dizer é que nós, mais tarde ou mais cedo, vamos sair deste triângulo, seja para o norte, seja para o sul, e portanto, se os mercados tradicionais estiverem bem, estiverem positivos, creio que mais tarde ou mais cedo haverá, de certa forma, capital a transitar para os ativos de risco e, neste caso, o Bitcoin poderá ser, de certa forma, o beneficiado e, portanto, nós poderemos eventualmente ter um Bitcoin a crescer e a testar este suporte ou esta resistência em torno dos 100 mil dólares. No entanto, quero alertar que o meu plano continua a ser sempre o mesmo, ou seja para o norte, seja para o sul, eu acredito que nós, mais tarde ou mais cedo, vamos chegar aos 63 mil dólares. E digo isso por vários motivos. O primeiro motivo tem a ver com o facto que nós, desde o início do ano, que nós não temos tido um Bitcoin que tenha andado a fazer grande coisa. Certo, tivemos aqui o máximo do Bitcoin a atingir os 126 mil dólares, mas a verdade é que nós, quando olhamos para o início do ano, e o ano está praticamente a ser concluído, nós tivemos um Bitcoin que literalmente andou sempre nesta zona. Portanto, andou aqui, subiu, desceu e poderá eventualmente descer mais e, portanto, eu diria que globalmente, olhando para o ano de 2025, é um Bitcoin que tem andado, de certa forma, a estagnar, a testar níveis superiores, níveis inferiores, mas que tem andado sempre neste retângulo e, portanto, é uma situação, de certa forma, interessante. Interessante porque nós poderemos eventualmente ter um Bitcoin a testar níveis inferiores a curto prazo para depois conseguir ter mais força para subir. É isso que vamos analisar nos próximos tempos. Agora eu quero-vos alertar que uma decisão será tomada aqui nos próximos dias, porque nós mais tarde ou mais cedo vamos ter que sair deste triângulo e, portanto, vamos perceber se os investidores estão confiantes para testar esta resistência ou antes pelo contrário os vendedores têm a mão e vamos testar níveis inferiores. A verdade é que poderemos eventualmente subir imediato e portanto estarmos de imediato no nível dos 100 mil ou antes pelo contrário vamos a curto prazo testar os 70 mil, 75 para depois termos mais força para subir. E agora sim vamos passar ao gráfico do Bitcoin que atualmente está a ter um nível muito interessante, está a ser vendido em torno dos 2.937 dólares que de certa forma está a corrigir face ao que nós vimos nos últimos dias porque tivemos um impulso, de certa forma, positivo, mas à semelhança daquilo que acontece no Bitcoin, temos tido um Ethereum, de certa forma, estagnado. Teve aqui um grande impulso em torno dos 3.433 dólares no início do mês, no dia 10 de dezembro, e agora estamos a conhecer uma resistência. Mas houve aqui uma tentativa de sair desta zona,
o que de certa forma é importante e é sinal de que há de certa forma força no Ethereum para conseguir atingir níveis superiores. Mas de facto a esbarrar-se aqui numa grande resistência, que é precisamente esta zona, que é uma resistência mesmo muito importante que em tempos serviu de suporte e agora é uma grande resistência. É preciso ter cuidado porque se o mercado cair, portanto, se as criptomoedas desvalorizarem, nós vamos ter aqui um suporte muito importante que é o suporte histórico da Ethereum, que é aquilo que nós não queremos que aconteça na Ethereum, que é conhecer níveis inferiores. Foi um histórico aqui, foi um histórico igualmente aqui. Mas ainda estamos muito longe disso acontecer. Estamos a falar de níveis em torno dos $2.700 numa primeira fase e depois teremos eventualmente $2.200. Não estamos de momento a falar desses patamares, pelo menos não queremos que é isso que aconteça. Atualmente nós temos um suporte em torno dos $2.752 e a verdade é que temos tido um RSI que pelo menos tem andado a fazer um efeito muito interessante. Parece que há aqui margem para subir e queremos todos acreditar que nos próximos tempos, se nós tivermos um Bitcoin, perdão, estagnado, um setor que está de certa forma a lateralizar, haverá com certeza força para a Ethereum subir. E há uma coisa que é certa, é que tradicionalmente quando a Bitcoin dominância cai, a primeira criptomoeda a usufruir da transição de capital é a Ethereum e, portanto, poderá haver eventualmente força para a Ethereum conhecer aqui novos patamares. Vou colocar isto em termos semanais e podemos ver que o gráfico globalmente está muito interessante e poderemos ter aqui um Ethereum a ganhar mais uma perna. Mas isso vai naturalmente depender dos próximos dias e vai sobretudo depender daquilo que o Bitcoin vai fazer nos próximos dias, se vai deixar e se vai permitir que a Ethereum tenha força para subir. Por hoje é tudo, espero que tenham apreciado. Volto a apelar que sigam a nossa página, metam um like, subscrevam o canal, porque isso dá-me imensa força e dá-me, sobretudo, imensa motivação. Por hoje é tudo, tchau.